Salvador Jesus, vamos orar, vamos consagrar esses momentos ao Senhor nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos, porque temos a oportunidade, ó Deus, de estarmos reunidos em Teu nome, mesmo num momento tão difícil, Senhor, da nossa história, mas seguindo o exemplo de toda a Tua palavra, os ensinamentos, ó Deus, de como o povo de Deus procedeu nas mais diferentes situações e dificuldades, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, pedindo a Tua misericórdia, pedindo, Senhor, que a Sua atuação na nossa vida, a Sua atuação no meio do Seu povo se manifeste de forma cada vez mais objetiva, Senhor. Consagramos estes momentos ao Senhor, pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja operando e agindo, Senhor, no meu coração, no coração de cada um dos irmãos, daqueles que estarão ouvindo essa mensagem, também participando à distância, Senhor. Pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia, pedimos, ó Deus, que aquilo que nós necessitamos seja aquilo que o Senhor traga, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar uma canção. Israel vai dirigir alguns cânticos, são cânticos bem conhecidos. Vamos louvar a Deus, nos preparando então para ouvirmos também a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor para nós nesta noite. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar.
defesa da liberdade, inclusive da liberdade de culto, da liberdade de ir e vir. E em quase todas as capitais e todas as cidades, praticamente, diversos grupos estão hoje numa caminhada pacífica, pedindo por liberdade. Nós temos visto o Brasil caminhando numa direção um tanto quanto perigosa. E o povo de Deus tem a responsabilidade de orar. A palavra de Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei, sararei a sua terra. E o Brasil, com certeza, precisa de cura, mas precisa de um povo que se levante, um povo consagrado, um povo transformado pela graça, pelo poder do Espírito Santo. E é muito importante nós, parecemos um grupo pequeno, mas também estarmos de joelho, pedindo ao Senhor, pedindo misericórdia. Em diversas situações na história, o povo de Israel, o povo de Deus, se viu em situações complicadas, onde foram levados em cativeiro, perderam a liberdade, ou foram atacados por inimigos, e em muitas situações Deus agiu e libertou o seu povo, né? Porque Deus trata o seu povo como filhos. Às vezes disciplina na medida certa, e quando o povo clama, ele vai, liberta, restaura. E tem uma canção que fala sobre isso, que fala do cuidado de Deus sobre o seu povo. E nós vamos cantar essa canção agora, que é o Lamento de Israel. Do inimigo te libertará. Uma parte dessa canção fala: Babilônia não é o seu lugar, isto é, não é lugar de cativeiro, o lugar para o povo de Deus. O povo de Deus é um povo escolhido, chamado, e é um povo que deve viver em liberdade, né? E deve pregar essa liberdade. Jesus, ele falou: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Quando nós estamos em Cristo, verdadeiramente nós somos livres, né? E quando a nossa liberdade está em risco, o povo de Deus pode se dobrar, se ajoelhar, chorar, clamar, buscar ao Senhor, na certeza de que o Senhor ouvirá, porque não existe nada impossível para o Senhor. Tem uma canção que nós vamos ouvir agora, que fala da mulher samaritana. Aquela mulher, ela era uma pessoa totalmente desviada, perdida dos caminhos do Senhor, vivia no meio de um povo que era discriminado, né? Que eram os samaritanos. Mas um dia, essa mulher teve um encontro com o Senhor. E quando ela teve esse verdadeiro encontro com o Senhor a tocou profundamente, libertou a vida dela, transformou ela numa mulher missionária. Ela deu testemunho para os seus. Assim Deus, ele tem o poder, a capacidade de transformar qualquer vida e qualquer situação, desde que a gente se coloque diante do Senhor, nas mãos do Senhor. Vamos ouvir essa canção que fala desta mulher. Até em que estás não te acolhe.
soubesses quem te pede, esquecerias toda a tradição. Eu sou a fonte eterna de água viva, sacio a sede que tu tens de Deus. Água que pedes te refrescará, Água que te dou te iluminará. Que te dou, jorra de Deus. Será que Samaria ou Jerusalém alguém tem encontrado um trono para Deus? Se a Deus buscares em espírito e em verdade, encontrarás seu trono. Mulher, se tu soubesses quem te pede, esquecerias toda a tradição. Eu sou a fonte eterna de água viva, sacio a sede que tu tens de que te dou, te iluminará. água que pedes vem da terra morta, Água que te dou, jorra de Deus. Será que Samaria ou Jerusalém alguém tem encontrado um trono para Deus? Se a Deus buscares em espírito e em verdade, encontrarás seu trono em meu coração. no teu coração. Amém, amém. Nós vamos orar. Se há uma coisa que necessitamos muito, é o Evangelho ser pregado para a conversão de almas, como aconteceu com a mulher samaritana que teve a vida transformada. O povo, a sociedade precisa ter um encontro com o Senhor Jesus e ter também a vida transformada, e a igreja do Senhor deve pregar o Evangelho da graça de Deus. Né? Nós vamos orar nesse sentido, vamos orar pedindo por vidas, por almas libertas, transformadas pelo poder de Deus. Eu vou pedir para a Rebeca que ela faça essa oração neste momento. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui na sua presença, Senhor, primeiramente para engrandecer o teu nome, Senhor, te agradecer por podermos nos reunir na tua casa, Senhor, aqueles que estão em seus lares também, Senhor, aqui junto conosco. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te peço por esse país também, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando, dirigindo e ajudando o nosso presidente a como dirigir. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Nós vamos ouvir mais uma canção, nós vamos todos cantar, é uma canção bem conhecida, e essa canção fala de um sonho, onde o poeta diz que viu Jerusalém, a cidade de Deus, e é uma canção que toca no nosso coração pela ansiedade que temos de um dia estarmos nesse lugar todos juntos, para adorarmos
ao Senhor nosso Deus e ver a consumação de todas as coisas, como está escrito no livro de Apocalipse. Né? Vamos cantar. Dormindo no meu sonho se abriu, não mais eu sou feliz. Ouvia das hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, no sol faltava luz. E num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, canta Santa Rei, Hosana, casa boa ao nosso Rei. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. E vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Ezequiel, capítulo 37, a partir do primeiro versículo. Ezequiel, capítulo 37, a partir do primeiro versículo. Mantenha a sua Bíblia aberta. Também pode acompanhar na tela a palavra do Senhor. Diz assim: veio a mim a mão do Senhor e me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passear em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos agora que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo na Tua palavra, esteja nos tocando, esteja nos envolvendo, que o Teu Espírito esteja abrindo o nosso entendimento, o nosso coração para a Tua mensagem. Toca-nos, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu poder. Age, Senhor, profundamente em nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O profeta Ezequiel, ele teve uma visão do Senhor, né? Mas ele não teve qualquer visão. Nós vivemos um período em que muita gente está tendo visão, né? Visão de tudo quanto é jeito, e muitas vezes nós nem sabemos a procedência destas visões, porque uma visão pode ser espiritual, no sentido de ser uma visão de Deus, mas pode ser uma visão oriunda do espírito humano, do desejo humano. Isso acontecia muito, né? Deus, ele denunciava, através dos profetas, muitos que tinham visões que eram fruto do seu próprio coração, do seu próprio entendimento. Muitas vezes a pessoa tem uma visão a respeito daquilo que ela mesmo deseja, ela mesmo quer, e não é uma visão, então, oriunda do poder e da graça de Deus, do Espírito do Senhor. Mas aqui, nesse caso, diz assim que veio a mão do Senhor, representação de Deus na vida do profeta, e diz assim: me fez sair no Espírito
do Senhor. Era uma visão espiritual, era uma visão de Deus, era uma visão oriunda do Espírito Santo na vida do profeta Ezequiel. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A ideia do vale cheio de ossos é a ideia de um vale onde havia acontecendo uma grande guerra, uma grande batalha, as batalhas daquela época, na época do profeta, que eram corpo a corpo, eram sangrentas, e as pessoas, através da espada, eram cortadas, eram batalhas terrivelmente sanguinárias, e o profeta é colocado naquele vale, é o vale onde essa batalha teria acontecido. Isso é uma visão, ele foi levado no Espírito, Deus lhe deu uma percepção daquilo que Deus queria falar com ele e queria falar com o povo. E quando ele está ali no meio, ele percebe que aquela batalha já tinha acontecido há muito tempo, porque havia, naquele lugar, haviam ossos espalhados para tudo quanto é lado, e sabe que os ossos espalhados, vinha o vento e batia naquele lugar e misturava aqueles ossos. Era uma visão terrível que representava, nós vamos ver, a situação em que se encontrava a nação de Israel, o povo de Deus. Esse vale de ossos secos, ele pode representar muito bem uma situação caótica, uma situação que não tem solução, uma situação complexa e que humanamente parece que nada pode ser feito. De tal maneira que quando Deus pergunta para o profeta, poderão viver esses ossos? O profeta diz, tu sabes. A gente percebe que esse profeta, ele não é ufanista, ele não é aquele profeta da teologia da prosperidade, né? Não, nós devemos declarar a vitória com antecedência. Não, ele falou, Senhor, humildemente ele falou, tu sabes, a situação era muito complexa. Se a gente for trazer para os nossos dias, talvez seja a situação da nossa nação, né? Um vale de ossos secos. E os problemas da nossa nação, nós estamos tendo problemas em todas as áreas que se possa imaginar. Nós encontramos a questão dos grandes morros dominados pelo tráfico. Nós encontramos um judiciário dominado por uma ideologia ateísta e iluminista. Nós encontramos um governo acuado, amarrado, sem as possibilidades de ação. Nós encontramos uma igreja dominada por princípios da teologia da prosperidade, que não é uma teologia bíblica. Isto é, há cerca de 50 anos, quando entrou essa teologia no Brasil, ela transformou a cabeça de muitos evangélicos no Brasil. E hoje nós temos lideranças no Brasil que se colocam como lideranças do povo de Deus, quando na verdade elas falam em nome delas mesmas, porque não representam a Bíblia nem a palavra de Deus. Esses dias eu fiquei muito triste, eu vi uma foto do nosso presidente Bolsonaro com alguns líderes. Na verdade, 3 líderes evangélicos do Brasil. E os 3 eram teólogos, ou teólogos não se pode dizer, mas eram adeptos sectários da teologia da prosperidade, envolvidos na teologia da confissão positiva, discípulos de um falso profeta chamado Kenneth Hagin, né? Um cara que disse que conversou pessoalmente com Jesus 8 vezes, deu de dedo em Jesus, e que recebeu a sua teologia diretamente de Jesus. E o Bolsonaro estava com esses 3 líderes, né, que se dizem representantes do povo evangélico no Brasil. Então, quando a gente olha isso, a gente vê um vale de ossos secos realmente. A justiça corrompida, a igreja
corrompida, o povo mais leigo, perdido, não sabendo quem fala a verdade e quem não fala a verdade, um país onde a educação foi colocada na mão ou nas mãos de ideólogos também de esquerda, ensinando a ideologia de gênero, ensinando uma percepção de mundo que faz parte, na verdade, de uma narrativa nova que estão tentando colocar sobre a nação, em meio a suspeitas de fraudes para tudo quanto é lado, desvios de recursos financeiros que o governo federal mandou para os estados e que foram desviados da saúde, uma roubalheira generalizada, e a gente acaba olhando e vendo assim, um vale de ossos secos, né? E Deus perguntou para o profeta naquela época: poderão viver esses ossos? Qual a resposta que nós podemos dar, né? Talvez a mesma resposta humilde do profeta Ezequiel, quando ele diz: Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes. Só que a coisa era pior ainda, porque quando o profeta teve essa visão, diz que me fez passear em volta deles. Hoje a Miriam, ela foi passear em volta do Vale de Ossos Secos. Isto é, ela foi na marcha pela liberdade. E isso é muito bom. A marcha da família. Isso é muito bom. A gente tem que se envolver. O povo de Deus não tem que ser um povo alienado. Mas aí a gente olha aquela situação e pensa: poderão viver esses ossos? Porque existem poderes, e poderes espirituais, e poderes das trevas, querendo dominar a nossa nação, e também poderes humanos, influenciados por esses poderes das trevas, também querendo dominar a nossa nação, na área da educação, na área da saúde, na área política, na área do judiciário, na área religiosa. E talvez se nós fôssemos perguntar para Miriam, que esteve ali, fazendo a parte dela, poderão viver esses ossos? E a gente fica pensando, né? Só Deus para fazer um grande milagre, uma operação nesse país, nessa nação, para transformar o que está acontecendo. Mas Deus fez com que o profeta Ezequiel andasse no meio daquele vale de ossos secos, e ele teve algumas percepções. Ele percebeu que eram muito numerosos, era mais do que ele imaginava, sobre a face do vale, e ele percebeu que estavam sequíssimos. Significa que aquela batalha já tinha sido feita há muito tempo atrás, e que agora ele estava vendo o resultado daquilo. Assim como acontece no Brasil também, que tudo isso aconteceu já há muito tempo atrás, foi acontecendo ao longo dos anos, e agora quando a gente olha, a gente percebe: olha, está sequíssimo. As minhas filhas, elas estudam num lugar onde, da turma de 22 alunos, 20 se declaram homossexuais, pansexuais, que mais que tem? Diversos, né? Alguns são bissexuais, né? Tudo numa faixa etária assim de 16, 17 anos. 22 alunos, as minhas filhas, duas ali, e eles ainda chegam para elas e dizem assim: vocês ainda vão mudar. E há um incentivo de grande liderança e da ideologia que está por trás de tudo isso. E quando a gente fala alguma coisa, nós somos tidos como retrógrados. Na verdade, o vale está mais seco do que nós imaginamos, está sequíssimo. Os problemas são maiores do que nós imaginamos. A igreja enfrenta um problema grande, porque falsos líderes se levantam como se fossem a voz da igreja. E aqueles que realmente representam o pensamento reformado, o pensamento da igreja, o pensamento que leva em consideração a palavra de Deus como ela é, nem sempre tem a mesma possibilidade de influência nesse meio. E nós estamos aí no meio desse vale.
E a pergunta que fica: poderão viver esses ossos? Será que existe solução para esse país? O profeta Ezequiel continua declarando a sua visão e diz assim: ele disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Se alguma coisa for para se transformar, não será pelo meu poder, mas será pelo teu poder. Não será pela minha mão, mas será pela sua mão. Não será pela minha sabedoria, mas será pela sua sabedoria. O Senhor é que sabe. Eu estou aqui, eu estou à disposição. Eu não digo que não tenha solução, mas eu reconheço que a solução está nas mãos do Senhor. Então o Senhor disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A orientação de Deus para o profeta é a mesma para nós, é profetizar. Profetizar não é ter um desejo, tá? Vamos colocar aqui os pingos nos is, porque hoje em dia, graças ao Kenneth Hagin e a sua tropa, mudaram o sentido da palavra profetizar. Profetizar é o falar, inspirado, falar a palavra de Deus. Então, qualquer profecia que não possa ser validada pela palavra de Deus é adivinhação, é chute, é desejo humano, é uma vontade pessoal, mas não é profecia. Profecia é a proclamação da palavra de Deus. Isso tem que ficar muito claro. Antigamente todo mundo sabia disso, hoje em dia tem que falar novamente que profetizar é pregar a palavra de Deus. E Deus falou: profetiza, prega, diga, para que estes ossos secos ouçam. Ouçam o quê? A palavra de Deus. É para ouvir a palavra de Deus. E é um trabalho terrível, difícil, você receber a ordem para pregar a um vale de ossos secos. Porque o vale de ossos secos é um vale morto, é um vale que não ouve, é um vale que não sente. São ossos que estão lá espalhados, indiferentes, à mercê do vento e das intempéries da natureza. E Deus fala: prega, fala, continua falando, continua pregando, continua anunciando, continua transmitindo, mas não o que você quer, não o que você pensa, mas a palavra de Deus. Continue pregando, continue falando. Parece que ninguém está te ouvindo, mas fale, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Continua anunciando, continua falando, continua pregando, profetiza. Foi isso que Deus mandou o profeta Ezequiel fazer. Eu creio que é muito difícil para nós, né? Nós que gostamos muito de resultados, né? De movimentos, de algo que aconteça. De repente é difícil receber uma ordem para pregar para ossos. E no Brasil é a mesma coisa. Existem nos 4 cantos do Brasil, norte, sul, leste, oeste, pregadores. Gente cumprindo essa ordem, falando, pregando nas suas igrejinhas, nos seus ministérios, nas suas possibilidades entre os seus vizinhos, continuam falando, e parece que não surte efeito, mas o Senhor diz: continue, e diga a eles: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Era para pregar,
era para chegar naquele vale de ossos e falar: olha, Deus vai fazer um milagre, Deus vai colocar carne em vocês, Deus vai colocar nervos em vocês, Deus vai revesti-los de pele, e Deus vai dar vida a vocês, para que vocês possam se levantar. Isso vai acontecer. Quanto tempo será que é preciso continuar pregando, continuar anunciando? E parece que é só um vale de ossos secos, e nada acontece. Mas então o profeta, obedecendo, ele disse: profetizei, anunciei, preguei, conforme foi me dada a ordem. Ele não pregou uma coisa diferente, sabe? Porque ele poderia ter pensado assim: ó, já que no jeito de Deus não dá certo, eu vou inventar um método para, pelo menos, transformar esse ambiente num ambiente mais agradável, porque só tem ossos secos. Não. Ele profetizou como? Conforme a ordem. E ele pregou o quê? Aquilo que Deus havia mandado. Porém, músculos, carne, nervos, pele e vida, o Espírito. E diz assim: então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram os nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. É interessante, sabe? Aquele profeta pregou, anunciou, e houve um grande, olha o que diz ali essa palavra, eu gosto, um grande rebuliço, e houve um grande barulho, um grande ruído. E começou a acontecer aquele movimento de osso encontrar-se com osso, cada osso se ligando ao osso correspondente, e daí vem a carne, vem os músculos, vem a pele, e ele conseguiu transformar aquele vale de ossos secos num vale de defuntos. E a pergunta clássica é: o que é pior, um vale de ossos secos ou um vale de defuntos? Porque não havia neles Espírito. Quando fala Espírito aqui, não está se referindo ao Espírito Santo, não. Não havia neles vida. Era só cadáver. E sabe que muitos dos movimentos que a gente mais... eu me excluo, mas que as pessoas mais gostam, são os movimentos que têm duas características: ruído e rebuliço. Porque se tiver bastante ruído e bastante rebuliço, dá aquela impressão de ação e de agilidade, que está acontecendo coisas, só que não tem vida. Os ossos secos já tinham fedido o suficiente. Agora os cadáveres começariam a apodrecer e a feder e a bichar e a putrefar a partir dali, porque se você pegar um cadáver, e se for ainda um vale cheio de cadáveres, ele só irá caminhar na mesma direção que os ossos secos. Um dia vão virar ossos secos de novo, porque não aconteceu o que deveria acontecer, que era se levantar o exército, que era ter vida. O Brasil, ele está enfrentando um fenômeno assim, que é pregadores, anunciadores, e aqui a gente pode pôr tudo no mesmo saco, são ativistas, são líderes de comunidade, são líderes religiosos, tudo falando, a gente precisa fazer, a gente precisa agir, Deus vai mudar essa nação, Deus vai restaurar essa nação,
Deus vai transformar essa nação, e daí começam a acontecer os rebuliços, os barulhos, os movimentos, as passeatas, e começa a acontecer uma reação de um lado, outra reação de outro lado, e aquele movimento todo se levanta, e daí a gente fica frustrado. Por quê? Porque a gente conseguiu movimentar aquele vale de ossos secos, e até conseguiu criar um grande cemitério, porque falta vida. Se existe uma coisa que nós precisamos, é de um grande avivamento espiritual. E esse avivamento espiritual, ele não é baseado em ruído e rebuliço. Ele não é baseado em metodologias humanas. Ele não é baseado em grandes aglomerações. Esse avivamento, ele é fundamentado numa coisa chamada conversão. Deus mandou o profeta dizer assim, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre os mortos para que vivam. Deus falou: vamos primeiro transformar esses cadáveres em vida, em gente. Faz com que eles se levantem. E muito bem, nesse processo, olha, eles eram ossos secos, viraram cadáveres, e agora tem vida, se levantaram. Porque o profeta profetizou, e diz assim: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito, está em minúsculo ali, tá? É a vida. O Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Só que esse exército, ele iria para a batalha para perdê-la de novo, já tinham perdido uma vez, iam perder de novo. E daí o processo ia se repetir, como se a história fosse cíclica, né? Isto é, iam para a batalha, perdiam a batalha, viravam cadáver, eram consumidos pelos bichos, apodreciam, viravam ossos secos e depois sequíssimos. Porque só houve um grande movimento. E avivamento espiritual não é isso. Avivamento espiritual não é algo que esteja nas mãos dos homens. Avivamento espiritual é um milagre maior do que esse. E é o que nós encontramos depois. E o Brasil, para ser transformado, precisa de um verdadeiro avivamento espiritual. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Aquela visão era para mostrar que aquele povo era um povo seco, um povo sem esperança, um povo sem futuro, um povo espalhado, um povo misturado, um povo que estava distanciado, cortado das suas relações com Deus. E Deus diz: portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros. Era um povo morto espiritualmente. E vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à casa de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu os abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito. Vê que está em maiúscula ali, né? Porque agora está falando do verdadeiro avivamento, do verdadeiro poder, da verdadeira graça de Deus, da verdadeira transformação do povo.
é quando o Espírito Santo de Deus entra naquele exército. Daí aquele exército se torna irresistível. Daí as situações são transformadas. Daí realmente a sociedade pode ser mudada. Daí realmente pode cair os corruptos do judiciário. Podem cair os corruptos da política. Podem cair os corruptos da religiosidade humana. Podem cair aquela liderança falsa. Acontece que nem quando veio Jesus, que todos esses poderes estavam contra Jesus, e Jesus os derrotou na cruz, e nos deu, povo seu, o Espírito Santo da promessa, e nos encheu com esse Espírito, e nos deu graça e poder, e transformou a nossa história. A promessa aqui, o auge é o Espírito Santo morando no coração e na vida do povo. E este é o verdadeiro avivamento espiritual que a gente precisa. Eu creio que nós estamos no momento do rebuliço. Não significa que a gente não tenha que passar por esse processo. A gente tem que ir para as passeatas, nós temos que continuar profetizando, nós temos que continuar pregando, nós temos que continuar anunciando, dando testemunho, a igreja tem que continuar se reunindo, querem proibir até isso, né? Mas a igreja deve continuar se reunindo, o povo de Deus deve continuar anunciando a mensagem, e alguma coisa vai acontecer, mas enquanto não acontecer, do Espírito Santo encher e transformar o coração de cada brasileiro, enquanto não houver um grande avivamento espiritual, nós estamos fadados a continuarmos andando em círculo. Porque Deus precisa do coração de um líder, um coração transformado e cheio do Espírito Santo. A gente precisa de pastores transformados e cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de uma igreja transformada e uma igreja cheia do Espírito Santo, do poder e da graça de Deus. Nós precisamos do povo de Deus modificado. Todos os grandes avivamentos da história começaram lá no coração de Deus. E Deus moveu aquelas sociedades. Tem o grande avivamento do país de Gales, por exemplo, que modificou até as relações entre patrões e empregados. Se modificou isso, porque havia solidariedade, havia amor, havia respeito à justiça e à verdade, como resultado de Deus se manifestando naquele povo, naquela sociedade. Nós precisamos orar para Deus converter o coração de muitos líderes religiosos que se ufanam de ser a voz do povo de Deus e não são. Para que haja mudança na nossa nação. A palavra de Deus, a palavra de Deus diz que o profeta, ele representou com tudo isso, ele usou um simbolismo para falar que o povo precisava estar unido e que Deus ia pegar aquelas duas nações, aqueles dois reinos iriam unir novamente, seriam um só povo, promovendo a unidade. E as pessoas perguntavam então: porventura nos declararás o que significam essas coisas? E Deus diz: tu lhes dirás, assim diz o Senhor: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão, diz o Senhor. Nós queremos concluir com essa palavra que fala da unidade, da união do povo de Deus. Então, a primeira coisa, um povo convertido,
cheio do Espírito Santo, unido, proclamando em todo o tempo a palavra do Senhor, até que se promova a transformação da sociedade. Deus está nos chamando para cada um de nós, nos lugares em que estivermos, na escola, no serviço, entre os nossos vizinhos, entre os nossos amigos, com os nossos familiares, vivermos a palavra de Deus e falarmos a tempo e fora de tempo. E não nos contentarmos com o rebuliço, e não nos contentarmos com o barulho que a gente consegue provocar, mas só ficarmos satisfeitos quando se manifestar o Espírito Santo de Deus transformando, selando, modificando, convertendo a vida das pessoas ao nosso redor. Isso se transforma numa onda que vai invadindo todos os cantos da nossa parte. O povo de Deus deve buscar isso, continuar falando, continuar orando, continuar proclamando, sem em momento algum negociar a palavra. Vamos orar. Feche seus olhos agora. Talvez você seja uma pessoa extremamente preocupada com o que está acontecendo ao seu redor, e quando você olha para um lado, olha para o outro, você só consegue ver ossos secos, sequíssimos, um grande cemitério, uma sociedade totalmente corrompida, putrefando, e você pensa: o que eu posso fazer? Eis a resposta: continue falando, continue pregando, continue anunciando, continue vivendo a sua fé, e vai invadindo as pessoas ao seu redor com a mensagem da graça. E não se contente até que seja derramado o Espírito Santo sobre essas pessoas, sobre a sua própria vida, sobre os seus amigos, sobre os seus parentes. Porque dessa forma Deus, a partir de você, começa a transformar a sociedade. Mas sempre deve começar na nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade que temos de abrir as Escrituras e perceber que ela é tão atual e tão presente, que ela traz a solução para a época em que vivemos. Vivemos uma época difícil, Senhor. Estamos colocando a nossa nação diante do Senhor, estamos colocando esse povo diante do Senhor, mas nós sabemos que a transformação só virá através da ação do Senhor, manifestando nesse país um grande avivamento espiritual. Avivamento que começa no Senhor e que invade as nossas vidas e que faz com que a gente proclame também essa palavra. Nós te pedimos isso, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, nos fortalecendo. Nós nos colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos para sermos usados para este momento da história. E pedimos, ó Deus, que a Tua igreja se levante como um grande baluarte da Tua palavra para esses tempos. Nós te pedimos isso. Pedimos pelo Teu povo aqui reunido, pedimos por aqueles que nos assistem, que nos ouvem, que o Senhor esteja promovendo um grande despertamento espiritual. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Nós vamos cantar uma canção. Eu vou convidar Pode ser. O Israel me sugere a canção que fala dos 4 cantos dessa terra, né? Evidentemente que tem gente que fala, mas terra não tem canto. Evidentemente também que a gente fala dos pontos cardeais, isto é, norte, sul, leste, oeste. Em cada rincão da nossa nação, a gente deseja que haja um grande despertamento, um grande avivamento espiritual. Enquanto cantamos essa canção, se você veio preparado para entregar dízimos e ofertas,
você poderá consagrar os seus dízimos e ofertas ao Senhor, entregando ao Senhor, conforme nos orienta a sua palavra. Nós vamos cantar de memória, né? Essa canção. Os quatro cantos desta terra pode-se ouvir alguém chorar. Terra serena, irmãos, na próxima quarta-feira, como nós já não temos aquela restrição de horário, nós convocamos e convidamos a todos para a nossa reunião de oração, que é extremamente importante. Então, na quarta-feira, às 20 horas, nos reunimos aqui para buscarmos ao Senhor, né? Deus tem sido tão bom conosco, Deus tem sido misericordioso com a sua igreja, Deus tem nos guardado, nos protegido, e sempre falo que é resultado do povo de Deus que se reúne para orar. Quem não crê acha isso uma besteira, mas nós sabemos que toda a proteção do Senhor, oriunda do nosso clamor, do nosso pedido, da nossa oração constante, que nós fazemos há anos, por todos os membros da igreja, todas as semanas, pedindo proteção no trânsito, pedindo proteção no trabalho, pedindo sabedoria, desenvolvimento, capacidade para o estudo. Deus tem agido de forma tão maravilhosa conosco e devemos continuar tendo essa oportunidade de nos reunirmos na quarta-feira para orarmos pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, orarmos pelas pessoas que sofrem, por aqueles que estão perdendo seus entes queridos, né? A gente tem conhecido bastante gente na região, né, que estão passando por situações assim, pedindo o consolo de Deus e principalmente pedindo que nós sejamos luz e toque nesses corações, nós sejamos o testemunho vivo de Cristo aqui na terra. Então eu convido os irmãos na próxima quarta-feira, 20 horas, estamos reunidos, e no sábado o ensaio do grupo de louvor, né? Nesse período a gente está com o grupo reduzido, mas nós precisamos que o grupo se reúna para que nós tenhamos todos envolvidos no louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, né? E então, quarta-feira, culto de oração, sábado teremos o nosso ensaio do louvor, domingo, culto em adoração ao nosso Deus e proclamação da palavra do Senhor. Creio que são estes os avisos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero colocar a vida de cada um dos irmãos que aqui está, daqueles que estão nos acompanhando também, ó Senhor, à distância. Pedimos que a Tua graça, pedimos que o Teu poder, pedimos que as Tuas ricas misericórdias estejam se manifestando na vida de cada um de nós aqui e daqueles que nos acompanham. Peço que o Senhor esteja agindo poderosamente, que o Teu Espírito esteja envolvendo, e que isso que pregamos hoje, Senhor, a necessidade de um avivamento, que ocorra em primeiro lugar na minha vida e na vida de cada um de nós aqui, Senhor. O enchimento, a graça, o Teu poder, a manifestação do Teu Espírito, ó Deus. E que nós possamos ver essa nação transformada, modificada, mas modificada não pelo ativismo tão somente, mas pelo avivamento espiritual. Que nós tenhamos um povo totalmente convertido ao Evangelho, convertido a Ti. E pedimos que todas as hostes malignas, todas as forças do mal,
todo o império das trevas, ó Deus, caia por terra nessa nação e que se manifeste apenas o teu grandioso nome. Nós te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.